És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa nos abençoar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo bíblico, do panorama bíblico que nós estamos fazendo. Bom, antes de iniciarmos a falar sobre o livro de hoje, eu quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. O horário que você estiver assistindo esse vídeo não importa, é importante que você assista, entenda e deixe Deus fluir dentro de você essas palavras que estão aqui na Bíblia. Bom, antes de iniciarmos, eu quero pedir para que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem esse vídeo, o máximo de pessoas. Então, compartilhe, converse, fale desse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conheçam. Compartilhe, envie esse vídeo para todo mundo. Bom, se inscreva em nossas redes sociais. Está aqui embaixo o endereço, ó. Instagram, Facebook e YouTube. Nos siga nas redes sociais para que você possa estar por dentro das nossas programações, dos nossos cultos, dos vídeos, né? Lembrando que toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos vídeo novo no canal. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, nós liberamos um vídeo novo no canal. E toda segunda-feira, nós temos a nossa devocional com a pastora Bruna. Tem sido bênção, é um resumo da palavra de domingo. Então, não deixe de assistir. É um vídeo curto, é um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 20 no máximo. A devocional com a pastora Bruna no Instagram. Não deixe de assistir. Amém? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Crônicas. Bom, assim como os outros livros que são em 2 volumes, Crônicas também era um único volume. Era um livro só, né? Era um compilado só. E aí eu quero já deixar aqui para vocês o nosso resumão, passo a passo, para que a gente possa entender. Bom, a palavra crônicas, ela se refere ao registro de eventos históricos e genealógicos e detalhes relacionados à história do povo de Israel. A sua autoria ela não é declarada, mas atribui-se a ela a Esdras. E aí os personagens principais. E aí você pode me perguntar assim, mas pastor, como que os personagens principais agora no livro de Crônicas é Adão e Noé? Sim, meus irmãos. Adão, Noé, Abraão, Davi e Salomão. E eu vou explicar o porquê. O contexto. 1 Crônica se concentra principalmente na genealogia das tribos de Israel, detalhando a linhagem desde Adão até os tempos pós-exílio babilônico. O livro também destaca a ascensão de Davi ao trono e a construção do templo de Jerusalém por Salomão. O ponto principal é a história genealógica e religiosa de Israel, destacando a importância da adoração a Deus no templo e a continuidade da linhagem que levaria ao Messias. Então, esse é o nosso resumão, que fala sobre esses pontos. Bom, e aí eu quero falar com vocês. O livro de Crônicas, de 1 Crônicas, ele está dividido em 6 blocos, tá? Em 6 blocos. E aí o que acontece? O livro foi escrito para os destinatários desse livro, eram os cativos, o povo de Israel que havia retornado de Israel depois do cativeiro babilônico. Eles passaram um tempo cativos, e aí você pode perguntar assim, mas 1 Crônicas, teoricamente, ainda está no meio do cativeiro babilônico. Então, na Bíblia que nós temos, ela está disposta, o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas está disposto logo depois de 1º e 2º Reis. Mas, na verdade, ele não é aqui. Ele é mais para frente. Mas a disposição dele, depois da Septuaginta, ele está assim organizado. Por quê? O livro de Crônicas é para fazer menção para o povo lembrar de tudo que Deus já tinha falado. E a gente vai ver coisas que a gente já viu antes. Vocês vão perceber. Por isso que, quando eu falei
que os personagens principais eram Adão, Noé, Abraão, Davi e Salomão, para que você não se espante. Para que você não se espante, por quê? Nós estamos falando de um livro que vai retomar a história de Israel para que eles não se percam. Porque lembra que o povo tem essa oscilação de uma hora está com Deus e uma hora está sem Deus? E aí agora há uma necessidade de se fazer lembrar de tudo aquilo que o povo já tinha passado, de tudo aquilo que o povo já havia vivido. Bom, e aí, o primeiro bloco, ele vai falar sobre as genealogias de Israel. As genealogias de Israel, que vai de Crônicas, de 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9. E você pode observar que é fatos, árvore genealógica. Árvore genealógica. Você vai pegar, se eu não me falhe a memória, é o primeiro livro do Antigo Testamento que traz a árvore genealógica do povo de Israel. E aí vai falar, descendente de Adão, descendente do filho de Noé, descendente de Sem, de Abraão, descendente de Judá. E aí vai falando. Os filhos de Davi, os reis de Judá, os descendentes de Simeão, os descendentes de Levi, Rubem, os músicos do templo. Ele vai falando sobre a genealogia de todo mundo. As cidades dos levitas, o capítulo de número 7 vai falar do descendente de Isacar, depois o descendente de Benjamim, Naftali, Manassés. E vai falar sobre toda a descendência de Israel. Vai falar sobre toda a descendência de Israel, sobre a descendência de Benjamim, o povo de Israel, a genealogia de Saul. E aí, no capítulo 9, ele termina contando a genealogia de Saul. Então, o primeiro livro de Crônicas, ele é um relato histórico e uma árvore genealógica. Tem aquela árvore genealógica que a gente faz quando a gente está na escola, que tem que botar lá o nome dos avós, dos bisavós, da mãe, do irmão e tal, fazer toda aquela árvore. Exatamente essa é a árvore genealógica do povo de Israel. Então, se você quer conhecer todo mundo que fez parte da história de Israel, eu te convido a ler os 9 primeiros capítulos do livro de Crônicas, que vai falar sobre o povo de Israel, falar sobre a genealogia do povo de Israel. Aí, o segundo bloco, ele vai do capítulo 10 ao capítulo 12, e vai falar sobre o reinado de Davi. Isso, a gente está retomando a história. A gente está retomando a história que o povo viveu. Por quê? Na tradição do povo de Israel, até o momento de se escrever o livro de Crônicas e Esdras e tudo mais, era e Neemias, era uma tradição oral. E o que é uma tradição oral? É uma tradição que vai passando por oralidade, por fala, de um povo para o outro. Mas chega uma hora que esse povo, esse conto, se perde. Esse conto se perde. Agora não. Quando você tem um livro de crônicas, agora já não tem mais perda. Por quê? Agora já está registrado. Então, há um registro. No entanto, que a gente teve o registro de toda a árvore genealógica, todo o povo de Israel. Aí agora a gente começa a história, falando sobre o reinado de Davi. Isso vai do capítulo 10 ao capítulo 12. E aí, o capítulo 10 de 1 Crônicas começa falando sobre o suicídio de Saul. E a gente vai ver muitas histórias aqui de 1 Crônicas similares a alguns livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Por quê? 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis foi a história em loco, foi a história real, vivida, né, com o povo.
Aqui em Crônicas, não. Aqui em Crônicas é a história falada, a história escrita. Agora, não estão mais vivendo isso aqui. O livro de Crônicas não é uma vivência do povo de Israel. O livro de Crônicas é a história do povo de Israel. Não sei se você conseguiu entender essa diferença. Se você não conseguiu entender essa diferença, não tem problema nenhum. Deixa nos comentários, né? Nos comentários do YouTube, a sua dúvida, que a gente tira a sua dúvida. Tá? Então, eu quero que você entenda muito bem isso. O livro de 1ª e 2ª Crônicas é um livro totalmente histórico. É a história do povo escrita ali, ó, mãozinha, e deixado para o povo. Qual é o destinatário? Deixado para o povo, para que o povo entendesse quem foi esse Deus. Porque agora as gerações vão se perdendo. Por quê? No decorrer do tempo, as famílias vão perdendo as tradições, vão perdendo aquele estímulo, aquela coisa de passar, falar da história. Vai perdendo isso. E aí, para que não haja uma perda total disso, o que Deus faz? Deus vai lá, Deus é Deus demais. E aí o povo começa a escrever. E aí nós temos os livros de 1ª e 2ª Crônicas. Bom, e aí o segundo bloco, então, é sobre o reinado de Davi, vai de Crônicas, 1ª Crônicas, capítulo 10 ao capítulo 12, tá? E eu quero ler alguns trechos aqui com vocês. Por exemplo, quando você vê Crônicas 10, 1 e 2, vai falar sobre o suicídio de Davi. Suicídio de Saul. Suicídio de Saul, não de Davi, perdão. Suicídio de Saul. Eu estava com Davi na cabeça e falei Davi. É suicídio de Saul. Por quê? Você viu lá atrás na história que Saul sai para a batalha, ele perde. O povo é derrotado e ele não quer ser apanhado. E ele fala para um dos seus soldados matar ele. O soldado fala que não vai fazer. E ele pega a espada e ele mesmo se mata. Ele se mata. Então, o que acontece agora? Agora, a história está nos dizendo exatamente o que aconteceu. A história está dizendo exatamente o que aconteceu. E aí, ó, capítulo 10, versículo 1 e 2 e 3. Aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadad e Malquizuá, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros os alcançaram e feriram gravemente. Ou seja, ele estava ferido. Agora, olha o que diz lá no capítulo de número 8. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte de Giboá. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiro por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Ou seja, imagine se Saul tivesse vivo. Por isso que Saul não quis ficar vivo. Porque ele sabia que se ele ficasse vivo, ele iria ser escravo daquele povo. Então ele não quis isso. Então, a gente tem essa questão. Bom, aí nós vamos já para o terceiro bloco. O terceiro bloco, ele vai do capítulo 13 ao capítulo de número 17, o terceiro bloco. E vai falar sobre a Arca da Aliança. Arca essa que se perde durante o reinado de Saul. Agora, Davi, ele é rei. E Davi, então, ele retorna a arca para casa. Ele retorna a arca. Olha o que diz lá no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus,
pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Então, ou seja, Davi reconhece que não houve aquele cuidado com a arca durante o reinado de Saul. E agora ele fala, se for bom para vocês, se for do agrado de vocês, nós vamos lá buscar essa arca. Nós vamos lá trazer a arca da aliança de novo, porque a arca da aliança era símbolo da presença do Senhor no meio do povo. E aí vai até o capítulo de número 17. A arca é levada para Jerusalém. Aí, no capítulo 17, a promessa, Deus faz uma promessa para Davi, né? Deus faz uma promessa para Davi. Olha o que diz lá, capítulo de número 17, versículo 1, 2 e 3. Rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse o profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa tenda simples. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Versículo de número 4, vou avançar um pouquinho. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. 5. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Porque não é Davi que vai reconstruir o templo. Não é Davi, é Salomão. Então, Deus fala para Davi: não é você. A reconstrução não está contigo. Você vai resgatar a arca da aliança, mas a reconstrução do templo não está contigo. Não é você que vai fazer isso. Bom, e aí a gente avança. Quarto bloco, 1 Crônica, do 18 ao 21, ainda vai falar sobre o reino de Davi, sobre o reinado de Davi. E aí vai falar sobre as guerras, as vitórias de Davi, as guerras contra os amonitas, vai falar sobre as conquistas de Rabá, a guerra contra os filisteus, e aí o recenseamento e a sua punição, porque Deus não manda ele fazer o recenseamento. Deus não manda ele fazer isso. Deus manda ele fazer uma coisa e ele faz outra. E aí, o capítulo de número 22 já começa o quinto bloco. O quinto bloco vai do capítulo 22 ao capítulo de número 28. Que é o quê? Os preparativos para o templo. Davi, olha o que diz o capítulo de número 6. Versículo de número 6. Capítulo de número 22, versículo 6. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Ou seja, Deus não permite que Davi faça isso, mas Salomão faz. Por quê? Aqui, do capítulo 22 ao capítulo 28, é a preparação do templo, e aí Davi já está para morrer. E aí Salomão assume, como nós vimos lá nos livros, de que Davi morre, aí aquela confusão entre os filhos de Davi, e aí Salomão acaba assumindo o trono depois que Davi vai lá e empossa ele. Bom, aí vai falar sobre os levitas, sobre o serviço dos sacerdotes, toda a preparação do templo, tá? Os músicos, né? Os tesoureiros, a divisão do exército, os porteiros. Deus aí faz todo um processo. O capítulo de número 28 vai falar sobre o plano de Davi para o templo. Davi tinha um plano, mas não era ele que iria executar. Davi tinha um plano para fazer, para reconstruir o templo, mas não era ele que iria fazer. E aí, o bloco 6, sexto bloco, perdão, ele vai englobar o capítulo de número 28, um pedaço do 28, né? O 28 e o 29, que é quando Davi morre e Salomão é ungido rei, e a morte de Davi, né? Então, a gente tem esse livro de crônicas,
São as crônicas de Israel, falando sobre exatamente a história do povo de Israel. Queridos, esse é o estudo de hoje. Eu quero que você veja aqui, ó, o capítulo a capítulo, aqui os nossos 6 blocos, e aqui, ó, capítulo a capítulo, falando da história do povo de Israel. Capítulo a capítulo, falando da história do povo de Israel. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Quero orar pela sua vida. Pai, eu quero orar agora por essa pessoa que está nos assistindo. Derrama da tua graça, derrama do teu poder sobre ela. Que o Senhor possa abençoá-la, que ela possa ter entendido, Senhor, esse estudo, que ela possa se aprofundar, Senhor, no estudo da tua palavra. Nos abençoe, esteja conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui para que a gente possa dar prosseguimento e seguirmos nesse estudo da palavra em nome de Jesus. Um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.